Graça e paz, irmãos. Por graça, misericórdia e bondade do Senhor, estamos mais uma vez na casa do Senhor para aprendermos mais dele por intermédio da sua palavra e ver os acontecimentos ao longo da história do seu povo, daqueles que serviram, honraram e testemunharam acerca do Deus Todo-Poderoso, que viveram para o louvor da glória dele, e também para ver e aprender com o erro dos outros. É melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com os nossos próprios erros. Diante dessas questões, nós vemos aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada ao Senhor. E nós vimos em 5:12 de Tiago que Deus é o legislador e Ele é o juiz. Então nós estamos hoje, último dia do mês de maio, na série Elias o Profeta, a oportunidade desperdiçada 4. E nós estamos falando acerca de Acabe, filho de Onri, que era rei em Israel, e que não foi um bom rei, que não creu, não obedeceu, não serviu e não honrou a Deus. E nós vamos ver como subtítulo desta oportunidade desperdiçada: a sua vida será a tua vida será em lugar da sua vida. Vamos ler na palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 20, dos versículos 31 ao 43. Então os servos lhe disseram: eis que temos ouvidos que o rei da casa de Israel são reis clementes. Coloquemos, pois, agora sacos em nossos lombos e cordas em nossas cabeças, e vamos até o rei de Israel. Quem sabe ele poupe a tua vida. E rodearam então os seus lombos de sacos e de cordas as suas cabeças, e vieram ao rei de Israel e lhe disseram: o teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que viva minha alma. E ele respondeu: se ele vive ainda, meu irmão é. E tomaram isto antes aqueles homens por bom presságio, e se apressaram a tomar esta palavra da sua boca, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: ide trazei-mo. Ben-Hadad então se apresentou a Acabe e o fez subir em seu carro. Ele disse: Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu restituirei. E faz ruas em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu disse: Acabe, te deixarei partir com esta aliança. Fez então com ele aliança e o deixou ir. Então o homem dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra de Deus: fere-me agora. Mas o outro homem não quis ferir. E lhe disse ele: porquanto não obedecestes à palavra do Senhor, eis que ao te separares de mim, um leão te ferirá. E quando se separou dele, o encontrou um leão e o feriu. E encontrou-se logo com outro homem e lhe disse: fere-me agora. E o homem lhe deu um golpe e fez uma ferida. E o profeta se foi e ficou diante do rei no caminho e se disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E quando o rei passava, ele clamou ao rei e disse: teu servo saiu entre a tropa, e eis que apartando-se trouxe-me um outro homem dizendo: me guarda este homem, e se chegar a faltar,
A sua vida será pela vida dele e pagarás um talento de prata. E como o teu servo estava ocupado de uma parte a outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: esta será a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Mas naquele momento ele tirou a cinza de sobre os olhos, e o rei de Israel, Acabe, reconheceu que ele era um dos profetas. E lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da tua mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel se foi para a sua casa triste e zangado e chegou a Samaria. Senhor bendito, na dependência do teu Santo Espírito, com os pensamentos voltados para o Senhor, com os sentimentos voltados para o Senhor, com os ouvidos atentos à tua voz e à tua palavra, com os corações desejosos de aprendermos do Senhor por intermédio da tua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz. Então, na dispensação do teu Espírito, precisamos do auxílio, da orientação, da direção, e de que o Senhor nos ajude a chegarmos em o mais distante possível, por intermédio das mídias, para que vidas possam também, onde quer que se encontrem, ser alcançadas e transformadas pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós vimos no domingo próximo passado uma batalha grande e terrível. De um lado, no Vale de Jezreel, um exército de profissionais de guerra aparelhados em um montante de 100.000 homens. Do outro lado, em dois grupos, o exército de Israel, não com tanto preparo como tinha os soldados e os oficiais da Síria. As visões dos soldados, quando olhavam para o exército de Israel, os viam como dois rebanhos de cabras. Mas não era um campo de batalha. Jezreel não está no Vale de Megido, o maior campo de batalha do mundo, uma planície vasta, imensa. E o Senhor já tinha avisado por boca do profeta um ano antes de que o exército sírio voltaria a atacar Israel, com o pressuposto de que o Deus de Israel era um Deus limitado, e de que a derrota em Samaria ocorreu porque Deus de Israel é o Deus dos montes. E convenceram Ben-Hadad de que se eles guerreassem
com a nação de Israel, na limitação do Deus de Israel, que era Deus só dos montes, dos lugares altos, e não dos vales, das planícies, eles tinham grande chance de prevalecerem contra a nação de Israel. Aconselhado Ben-Hadad pelos veteranos, ainda ouviu o conselho de que, ao invés de ir com 32 reis, colocasse 32 capitães veteranos experientes nas batalhas. E se encontraram aqueles dois grupos e ficaram de frente um para o outro 7 dias. Fazendo uma conta aqui rápida, de quantos para um era naquela batalha, era de 13,33 por um. Um camponês, um pai de família, um homem, e os servos e os príncipes. Para cada soldado não preparado em Israel, tinha que matar 13,33, diferente da primeira batalha, que era de 3,33 cada um. Aqui é um de Israel para 13,33 da Síria. Em condição bélica, o rei da Síria tinha um grande exército. Em condição numérica, o rei da Síria já tinha ganho. Mas há um diferencial. É que em Israel tem um Deus vivo. E de que já sabia, por sua onisciência e a sua onipresença, de que o rei foi convencido de que ele era um Deus limitado. E na realidade, Deus está em todo o lugar, em todo o tempo, seja no mundo visível e no mundo invisível. Não há nada que Deus não saiba e não há nada de que Deus não conheça por antecipação. E ao cabo dos 7 dias, uma grande batalha. E foram mortos naquele dia, no confronto direto, 100.000 homens, ali na planície. E 27.000, que foi também Ben-Hadad orientado com cavalos e cavaleiros e carros, correram e se encostaram em uma muralha, e a muralha caiu sobre eles. Mas Ben-Hadad, dentro da cidade, se escondeu em um dos quartos. E lá no 31, os seus servos começam a aconselhá-lo a colocar cordas sobre a sua cabeça e roupas grossas de saco sobre os seus lombos e irem de encontro a Acabe, por haver uma fama naquelas cercanias de que os reis de Israel eram bons. E de que se eles se mostrassem humilhados diante do rei, a sua vida seria preservada.
O amado de Jesus Cristo é uma grande vitória do exército de Israel. É uma grande vitória do povo de Deus, somada à obediência. Daquilo que já hoje 15ª mensagem da série Elias, o profeta, e a quarta da oportunidade desperdiçada de Deus, mostrando-se compassivo, de Deus querendo preservar a sua nação, como dito domingo pela manhã, porque é daquele povo, é daquela nação que vem o plano salvífico da promessa lá no Éden, quando Adão e Eva se apresentou diante de Deus. Ou melhor, quando Deus os chamou e eles vieram para prestar contas. Então Deus disse: da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então há um projeto de Deus de um Salvador. Mas há um projeto do maligno de não permitir que haja o advento de um Salvador, não só de Israel, mas de toda a humanidade. E a gente vai vendo durante a história algumas coisas que vão acontecendo, ou muitas coisas que vão acontecendo para a miscigenação da raça, para que não haja sangue puro, para que haja casamentos mistos, para que de maneira nenhuma o Salvador pudesse vir buscar e salvar o que se havia perdido. Amados de Jesus Cristo, se eu for usar eu no lugar de Acabe, eu já teria crido lá quando Elias orou e fogo do céu desceu. Ele não creu em Deus. E além de não crer, por não crer, não obedeceu. E Deus se manifestou derrotando o exército de Ben-Hadad, o rei da Síria, lá nas montanhas, em Samaria, para que Acabe pudesse crer em Deus, e não creu. Um ano antes da invasão e da peleja, que era alguma coisa restrita da nação, os planos de guerra para um fator surpresa e para a aniquilação de Israel. O Senhor avisou Acabe, disse tudo o que se estava sendo planejado nos bastidores a 700 quilômetros. O que era para Acabe fazer? Era para acabar, era para aniquilar com o exército. E quem está vivo? Morreram 100 mil no campo de batalha e 27 mil que a muralha caiu em cima. Alguns historiadores dizem que subiram lá na muralha. Eu descreio. Eu acho muito mais fácil se encostarem ao longo da muralha cavalos e cavaleiros e carros e pressionar a muralha, que ao invés de cair do outro lado, caiu sobre os 27 mil e os mataram. Mas não matou Ben-Hadad porque ele entrou na cidade e entrou em um quarto e se escondeu.
Se Acabe fosse um servo de Deus, que cria em Deus, e obedecia a Deus, mesmo com aparência de humilhação, ele teria que aniquilar Ben-Hadad. E quando aqueles homens que tramaram isso lá dentro da cidade, lá naquele quarto, e vieram falar com Acabe, Acabe disse: mas ainda vive Ben-Hadad? Vive. É meu irmão. E entendendo os espias, os olheiros, voltou e falou com Ben-Hadad, que veio ao encontro de Acabe. E o que Acabe fez em vez de matá-lo? Colocou ele em cima do seu carro. E aí tem um interesse de comércio exterior. Ben-Hadad é judeu. Judeu gosta de dinheiro. E subindo no carro, Ben-Hadad disse: as terras que o meu pai ganhou em guerra do seu pai, eu estou devolvendo agora. E eu estou abrindo para você, lá na Síria, uma rua para que você monte um comércio. Ele desobedeceu a Deus. Por gratidão àquilo que Deus fez, ele deveria ter obedecido a Deus. E aí vem, pela quarta vez agora, o profeta. E ele pede para que um dos seus da escola profética lhe dê um soco e fere o seu rosto. Porque ele tinha um plano. E esse plano não é um plano do homem. É alguma coisa que Deus colocou para que ele pudesse fazer, para que Acabe pudesse ver e sentenciar. E ele passou cinza nos seus olhos, em o seu rosto. Isso me fez lembrar lá daquele dia. Lembra? Nós passamos cinza. E pede para que a pessoa fira ela. O outro olhou para ele e disse: não. A base de Jesus Cristo, quando Deus manda alguma coisa, faça. Deus mandou. E aí a pessoa se recusou a ferir o profeta. E o profeta, por ele não ter cumprido com a sua obrigação em feri-lo, porque havia um julgamento em curso, ele disse para o profeta que não o feriu. Ao você deixar a minha companhia, um leão te ferirá. Mas que juízo duro! Ele se apartou do profeta e um leão veio e o feriu. E, por certo, o matou. E ele faz a mesma coisa com um outro profeta. Ao que imediatamente o outro soca os olhos dele. E o fere. E ele se põe aí em um lugar estratégico, avisado por Deus, que Acabe passaria ali. E quando Acabe passa ali, ele fala com Acabe. E isso daqui, amados de Jesus Cristo, é semelhante ao que aconteceu
com o rei Davi, quando adulterou com Betseba. O profeta vai até ele e fala para ele, conta uma historinha para ele, de que alguém tinha uma ovelhinha muito querida e alguém veio e roubou aquela ovelhinha dele e perguntou: o que este homem merece? Esse homem merece morrer. E o que é que o profeta disse? Esse homem é você. É algo semelhante de que aconteceu 100 anos antes. Agora, ele está ali, conta a história que prendeu um homem, que ele tinha responsabilidade com aquele homem, e o homem escapou. A história é muito bem elaborada. E o profeta, disfarçado, perguntou qual seria a sentença. Ou um ciclo de prata, que é 35 quilos de prata, ou é a sua vida. Então, aquilo que você disse para Acabe, e a sentença que Acabe deu para a história que o profeta disse, a sentença seria imediata. Ao que o homem limpou o rosto e Acabe reconheceu que ele era um profeta. E aí ele disse: assim diz o Senhor, lá no 42, quanto soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para destruição, porque o Senhor tinha ordenado que matasse Ben-Hadad, a tua vida, a vida de Acabe, será pela sua vida. Ben-Hadad fica com vida e você morre. E o rei de Israel se foi para a sua casa, triste e zangado, e chegou a Samaria. O amado de Jesus Cristo, aqui é uma outra coisa que dá para a gente voltar lá no Éden. Da árvore do bem e do mal. No dia em que você comerdes, você vai morrer. Aí vem a serpente com o engano, né? Você não vai morrer, não. No dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí, Eva comeu. E Eva não morreu. Permaneceu viva. E chegou para Adão e ofereceu lá do fruto. E Adão comeu e não morreu. Não morreu ali, na hora. Que é o que acontece aqui com Ben-Hadad, com Acabe. Recebeu a sentença de Deus. A sua vida, a tua vida, será pela sua vida. Você vai morrer. Ele não morreu ali como ele ia matar o profeta disfarçado. Mas aqui vai haver algumas coisas ainda no capítulo 21, de que agora Acabe vai voltar lá para Samaria. Mas ele volta triste,
ele volta preocupado. E aí vai acontecer outras coisas. Porque ele não morreu, ele ainda continua querendo coisas. E aí nós vamos estudar no domingo de manhã e no domingo à noite, se estivermos com vida. Se Cristo ele não voltou ainda, mas vai voltar. A gente vai como que é um homem que não obedece a Deus, em vez de adorar, exaltar e glorificar a Deus pela batalha de livramento que Deus livrou a ele e ao seu povo, ele vai fazer acertos diplomáticos com coisas para ter vantagens na terra. Amados de Jesus Cristo, as coisas daqui são temporais e passageiras. As vantagens que nos são oferecidas pelo inimigo, elas não são verdadeiras. Elas são falsas. Qual é a vantagem que Adão e Eva tiveram ao saber como Deus o que era o bem e o mal? Nenhuma. Foram tirados do paraíso. Iam ter que trabalhar muito mais. Vieram dores sobre Eva. Aumentou o sofrimento, porque aumentou os dias de vida, porque as mulheres vivem mais do que os homens. Quando Deus diz: aumentarei as tuas dores. E Deus disse: agora que vocês são como um de nós, para fora. Aí veio a morte física e a morte eterna. É por isso que vem um Salvador. É por isso que vem uma promessa. E a sociedade está em curso. Obedecer é melhor do que remediar. Se Deus disse, faz. Mas disse pela boca de um profeta: provai e vê se os espíritos vêm de Deus. Mas obedece. A obedecer é difícil. A sentença vem. Você continua vivo? Joia, mas pode ter certeza que você vai morrer. E a causa da morte é desobediência. Pode ser que tenha uma doença oportuna que leve ao óbito. Ou uma flecha. Hoje é bala perdida, né? Que vai matar. Acabe, Pedro, é uma flecha perdida. Sei lá quem é que atirou a flecha para o alvo. A lei da gravidade. Obedeça a Deus. Não deixe de honrar, de louvar, de exaltar e de glorificar a Deus. Quando as vitórias acontecem na sua vida e o personagem não é você. Foi Deus que proporcionou para você. Aquele morticínio todo lá, aquela ação de vencer, matando 13, foi Deus. O que custava obedecer a Deus? Quem tem mais para dar? Ben-Hadad ou Deus? Quem tem mais para tirar? Ben-Hadad ou Deus? Faz uma provinha matemática. Quem pode mais? É Deus. Então vamos ouvir o que Deus fala e fazer o que Deus manda. Porque se não ouvir o que Deus fala e não fazer o que Deus manda, sua contagem ela é regressiva.
E não é só a perca da vida física, também da espiritual. Os que não aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não honrarem a Jesus Cristo, quem sabe se encontra com Acabe lá no inferno para fazer uma pergunta para ele juntamente com Ben-Hadad. Como ela vai ser uma confusão grande, não sei se vai dar para entender a língua de um e a língua do outro, o que morreu lá no século XXI, o que morreu lá 1000 anos antes, 900 anos antes de Jesus Cristo, lá vai ser o inferno. Lá vai ser uma confusão eterna. Por que não obedecer a Deus? Se Deus mandou. E vocês viram aqui que Deus nunca falou com Acabe. Precisou usar um profeta, um intermediário. Deus usa pessoas para falar com pessoas. Deus escolhe pessoas para falar com outras, para anunciar para outras. Mas foi um homem que veio falar. Não. Foi Deus que falou pela boca do homem. Essas coisas são muito importantes, tá? Aprenda e obedeça. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Há muito mais riquezas neste texto e eu quero pedir ao Senhor mais capacitação de compreensão para a explanação com a maior clareza possível, meu Deus, para que as pessoas possam cada vez mais ouvir, aprender, situar-se, posicionar-se e seguir, vivendo para o louvor da tua glória, honrando, bendizendo e glorificando e testemunhando acerca de ti, para que tenha vida e vida em abundância. A obediência produz abundante vida. A desobediente produz morte e destruição. Que as pessoas possam ser melhor do que cabe na valoração daquilo que o Senhor diz e na prática por obediência daquilo que o Senhor quer. Que o Senhor Deus nos abençoe e que a nossa vida não possa ser ceifada por tentarmos poupar a vida de alguém do qual o Senhor pediu para que eliminasse, porque o Senhor Deus sabe o amanhã dessas pessoas e o que elas vão fazer e os malefícios que elas continuarão fazendo. A nação de Israel perdeu a oportunidade de ter um inimigo derrotado por 2 vezes consecutivas e que, por certo, tem um sentimento de vingança e é um ator, é um falso, que fez o outro acreditar que ele teria vantagens neste acordo diplomático entre 2 reis. Que a gente possa estar no centro da sua vontade, no centro da sua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe em nome de Jesus.